César Romão, prazer tê-lo aqui, César Romão. Prazer, Zancopé. Eu fico sempre muito feliz quando sou convidado aqui para estar nesse programa. César Romão, eu entrevistei quando você lançou o primeiro livro. Quando foi? 1990. Eu acredito até que tenha sido a minha primeira entrevista. Que maravilha. E eu preciso confessar a você uma coisa aqui. Eu estou muito emocionado hoje nesse programa, porque eu tenho aqui à minha frente o professor Reinaldo Polito, que é o meu mestre, a maior referência oratória que nós temos no Brasil. Para mim e no mundo, eu não conheço outro professor com esse gabarito. E eu tenho uma história com ele muito interessante. Ele sempre me ensina, sempre me ensina. Uma vez, eu no auge da carreira, revista Veja, aquela história toda, entrei num sebo e vi uns livros meus lá. E aí, Milton Assunção, você que é autor, você que é editor de autores, né? Eu fiquei arrasado, fiquei triste, sabe? Entrei até em depressão, Zancopé, nessa época. Como isso? Fiquei depressivo ali no sebo do Messias, né? O livro está abandonado. Aí eu precisava falar com alguém. Falei, ali na Praça da Sé. Praça da Sé. João Mendes ali, João Mendes. É verdade. Mas ele é famoso. E aí peguei na mão e fiquei, meu Deus, eu tô acabado. Olha quanto livro meu aqui, ninguém mais lê César Romão. Aí eu precisava desabafar, liguei para o meu mestre, meu mentor aqui, professor Reinaldo Polito. Eu falei, professor Polito, eu estou meio chateado aqui, estou num sebo aqui, tem uma prateleira cheia de livro meu. E triste, né? Achei que ele ia me confortar, né? Ele me falou uma coisa, olha, isso faz parte da minha carreira, o que ele me ensinou naquele dia, e faz parte das minhas palestras, e mudou muito a minha postura. Ele falou assim para mim, que bom, Romão, agora você está entre Jorge Amado, essa de Queiroz, você ficará imortalizado agora, porque agora você está com os imortais. Zancopé, daquele dia em diante, quando eu entro em sebo hoje, Milton, se não tiver livro meu, eu dou, entendeu? Eu ponho. Faço isso por causa do professor Reinaldo Polito. César Romão, na Rússia é César Pomão. Lá na eles não Itália têm o é César e Romão. Não, é César mesmo. É, você mudou. Não, lá na Itália é César mesmo. É. E nesses países o professor Reinaldo Polito também está lá, ao meu lado. Quantos títulos você tem? Olha, eu escrevi 25 livros ao longo da carreira, mas tanto o Polito como o Milton como editor, ele vai entender isso. No meio da carreira eu reescrevi todo, juntei e deixei 12. Porque é muito difícil você ter 25 títulos, né, numa livraria. Era difícil, então hoje são 12 títulos no mercado. César Romão, qual a tua formação, a tua profissão antes de ser escritor? Olha, a minha primeira profissão, eu fui vendedor. Eu vendia maçarico, manômetro, termômetro. Vendi tanto que acabei montando uma fábrica disso, né? E até hoje ainda tenho, eu ainda tenho essa indústria. E escrever foi uma coisa que aconteceu. Eu escrevi um livro inspirado, um dia sentei para escrever e gostava de escrever poesias. Meus primeiros livros, 3 livros foram de poesias, estão em casa até hoje, nunca venderam nada. Nem o sebo, você não entregou no sebo? Não tem como, porque ninguém comprou, ninguém foi lá no sebo. Né? E aí em 90, é verdade. Até hoje, né? Você nem encontra mais. Mas o que levou alguém que fosse vendedor a insistir numa carreira de escritor? Gostar de escrever. Eu gostava de escrever, né? Gostava muito. Então, nas horas vagas, eu sempre escrevia. Sempre escrevi. E um dia eu sentei, em 7 dias eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro tem uma história muito interessante, porque eu tenho cartas, Milton, de 21 editoras negando o livro. 21 editoras negando o livro. Quantas negaram para você, Polito? Quantas negaram? Você fez essa conta? Eu cheguei a desistir. Eu até conto isso no livro As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria, porque eu imaginei que assim que o livro estivesse pronto, as editoras iam disputar a tapa, né? Quer dizer, aquela ingenuidade, aí vai, não. Aí chega uma hora que você fala, ninguém quer. Então, tinha feito já todo o levantamento de custo de fotolito, de impressão, etc., porque ia publicar por minha conta. Mas a Saraiva resolveu
abrir a área de interesse geral e resolveu peitar o livro, e é esse que está aí com 700 mil exemplares vendidos, e eles fizeram muito. Desculpe interrompê-lo, César. No meu caso, na época, foi assim, eu fiquei meio chateado, mandei uma carta para um amigo nos Estados Unidos. Eu tinha uma boa amizade com ele, e na época ele era o maior best-seller do planeta aqui, né, Og Mandino. E Og Mandino, na época, vendeu mais livros que a Bíblia. E mandei a carta, e depois de 3 meses ele me respondeu. Ele falou assim, eu mandei o livro para ele, resumido em inglês. Ele falou, mas como não publicaram esse livro no Brasil? Só isso veio na carta, nada mais, e ele assinou. Uns dias depois, eu toco o telefone em casa, era o Sr. Alfredo Machado, fundador da Record. Conheceu o Alfredo, né? Conheci o Alfredo. Ele é o mão grandão. Aqui, muito simpático. Alfredo Machado, editor da Record. Aí, eu estou lhe mandando uma passagem, quero que você venha ao Rio amanhã. Falei, mas do que se trata? Ele falou, eu quero que você esteja aqui na minha editora amanhã. Tudo bem? Falei, bom, deve ser coisa boa, tá mandando a passagem, né? E aí eu fui para o Rio, quando cheguei, o Sr. Alfredo estava na porta, na Rua Argentina. Ele era grandão, o Polito conheceu ele, lembra dele? Conheci, grandão, elegante, usava o cabelo como o seu, assim, né? Ele me mostrou a Record inteira. E aí ele entrou numa sala, só tinha editores. Ele entrou na sala e falou assim para mim, por que o seu livro não foi aceito aqui? Eu falei, me mandaram essa cartinha aqui, né, agradecendo. Então. Ele entrou nessa sala e falou, quem assinou? Eu falando, fui eu. Por que você negou esse livro aqui? Aí o cara fez uma justificativa imensa, né? Falou, quero você na minha sala no final do dia. Né? E ele me levou para a sala dele na época e falou, Romão, recebi esse recado, Telex. Ele me mostrou um Telex do Og Mandino. Og Mandino é nosso maior autor aqui, o maior vendedor do mundo. E ele me perguntou por que eu não editei esse livro. E esse livro será editado. Aí na época ele me falou um valor, ele falou, nós vamos lhe dar um adiantamento de X. Na realidade, eu fiquei mudo, porque era muito dinheiro para um livro, né? E acho que o Alfredo Machado achou que eu estava dizendo que não, porque eu não respondi. E ele aumentou o valor. Falou, bom, tá bom, irmão, já percebi que você é um bom negociante, eu vou fazer o seguinte, assim tá bom, mas era mais. Né? E eu tentava falar para ele que tá ótimo, para, né? Mas E na época eu recebi um adiantamento fenomenal para a época. Que interessante. Eu me lembro que era fenomenal porque eu comprei um Passat TS, com esse valor, branco. Que era um carro disputado, em 1900, né? Na época, nos anos 80. Era sei lá o que seria hoje, mas... E não foi tem assim. Um carro menor do que agora, mais barato, o livro foi 40 mil reais. O livro saiu e nunca mais parou de vender até hoje, são 25 anos. Mas qual foi a tiragem dele? Assim, inicial, saiu com a tiragem... O Alfredo Machado tinha acabado de comprar a Cameron, lembra, Milton? Sim. Ele comprou... O que era a Cameron? Era a coisa mais sofisticada em edição de livro. A bobina entrava de um lado, o livro saía empacotado do outro. Era uma novidade. Uma revolução. Uma revolução. A primeira edição da Semente, em 1990, teve a mesma edição do Og Mandino, que eram 30 mil exemplares. Ele apostou mesmo, hein? Então ele me disse isso. Ele falou... E tem outra, Romão. O Og Mandino me mandou um depoimento para pôr na capa do seu livro. Está aqui. E o Og Mandino escreveu, A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Foi o único livro que ele recomendou durante toda a vida dele. Ótimo. A série Super Dicas da Saraiva é a série mais vendida da história das livrarias. Foi idealizada pelo professor Reinaldo Polito. Eu faço parte dela junto com quase uma... São 30 autores. São pequenos livros com textos de 1.600, 1.800 caracteres. Você lê cada capítulo em 3 minutinhos. Tá? São livros que custam por volta de 10, 12 reais. Essa série, praticamente metade dela foi para a lista da Veja. César Romão, só para saber do César, o que levou ele à palestra? Você não fazia palestras antes de publicar o teu primeiro livro? Quando A Semente de Deus foi conquistando o mercado, entrou na lista da Veja na época, ficou muitos anos, acho quase 10 anos, até o ano 2000 mais ou menos. E quando saiu da lista, essa é outra coisa interessante, eu estava com o Pedro Paulo Sena Madureira,
E ele ligou, falou, como saiu da lista? O livro está vendendo tanto, tal. E ele botou no Viva Voz e ligou lá na redação. Falou, pô, mas esse livro nós estamos vendendo, está indicado, como é que sai da lista? Aí o redator disse assim para ele. Ele falou, olha, o autor está aqui. Bom, ele falou, puxa vida, o Romão está quase há 10 anos na lista, só tem 10 lugares. Né? Você está ouvindo, Romão? Eu falei, você não vai parar de vender porque vai sair da venda. Quase 10 anos, não está bom? Né? Eu falei, tá certo, vai dar uma chance para outro aí, né, polícia? Eu interrompi, então, desculpa. Eu comecei a fazer porque as pessoas ligavam e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui falar do seu livro? E aí foi que eu comecei a fazer palestra. Você é um dos mais conceituados no mercado literário hoje em dia, né? Até não apenas pela venda dos livros aqui, mas pelo que alcançou fora do Brasil também, não é? E como é que você reage nessa? Na Itália o César é rei. Sim. Olha quem fala, um dos maiores autores da Itália hoje lá. 8 livros lá? Não, na são Itália, 4, quantos 4, títulos na Itália? 4 eu tenho. Você? 10. 10 títulos na Itália. Praticamente vai chegar todo, lá, né? Sérgio? Eu não tenho esse capital, infelizmente. Olha, eu acho que essas coisas, para o autor, pelo menos para mim, elas aumentam o seu compromisso com o seu próximo livro. Então hoje, de repente, Você está formatando um outro? Já saí em maio, no mês do meu aniversário. O livro está prontinho, já está preparadinho. Você faz aniversário, nós ganhamos o presente. Nem tanto, amado mestre. Nem tanto, amado mestre. Eu penso que a responsabilidade aumenta e hoje ela é muito grande. Além dos leitores, a gente tem, por exemplo, eu abro lá o meu Instagram, eu dou uma olhada, você saber que você tem quase 100 mil pessoas te seguindo todo dia para saber o que você está fazendo, saber o que você está postando, saber o que você escreveu. Então, é uma responsabilidade grande com o nosso trabalho. Eu hoje tomo muito mais cuidado para escrever, não sei se isso é bom ou não, do que quando comecei a carreira. O Milton falou uma coisa interessante, a gente lê 10 vezes um livro, né? Eu lia 10, hoje eu leio 30, porque a responsabilidade é maior. O nível de exigência do leitor hoje é maior. É verdade. E o leitor ficou crítico, né, Polito? Ele vê uma coisinha, ele já vai, já já escreve, já entra. Joga na rede. O brasileiro lê. Lê menos. Lê menos do que livro. Romão, internet, como você vê alguns dizem que é um monstro concorrente do escritor. Não, olha, eu tenho uma boa venda de e-book, eu fico sempre muito feliz. As pessoas leem o teu livro na internet? Compra, baixa no smartphone, no tablet. A gente tem, cada 3 meses, recebo lá a prestação de conta, tem sempre bastante e-book, um número até muito acima do que eu imaginaria, né? Às vezes na palestra o pessoal está baixando, você está falando lá, o pessoal quando sai ainda vem brincar comigo, traz um tablet e fala, vamos baixar seu livro, autografa. Eu falei, e agora? Até o incentivo nosso aqui, ele é restrito, né? Lá fora, os outros países, principalmente aqui na América Latina, na América do Sul, os países incentivam. Aqui no Brasil, Milton, o incentivo para quem as vinícolas é terrível. Os caras só sabem dizer que o IPI é 35%. E aqui em Bento Gonçalves e Garibaldi não, eles têm que pagar todos os impostos. Realmente por isso que não é um incentivo que permita. E também a questão da quantidade também, né? Lá eles não, o vinho é como carro, Polito, aqui, né? A maioria é imposto, porque o vinho em si, se você tirar o imposto, a gente ficaria competitivo, ou diminuir o valor, né? E a Salton, esse talento, ele é feito com uvas que, na época, 40, 50 anos atrás, né, eles trouxeram uvas da França, então são... O Merlot é a melhor uva que nós temos aqui no Brasil, né? Os mais vendidos. César Romão, o dia que você entrou numa livraria e viu lá o teu livro, César Romão, você... Não no sebo, sou eu. Não, no sebo é uma história maravilhosa. É uma grande emoção. Eu me lembro bem disso. E eu estava com a Thaís, inclusive. E a única coisa que a gente faz é chorar mesmo, de alegria, porque... Chorou quando viu o livro? Claro, né? É uma emoção, porque é um pedaço da sua vida, né? Um pedaço do autor. E eu não recomendo muito hoje as livrarias físicas, isso é difícil para um autor falar isso, porque você pode ir lá e não encontrar, aí é uma grande realidade.
Então eu tenho sugerido, tanto nas palestras, que as pessoas encomendem pela internet, até porque o Milton falou aqui, é uma grande verdade, as livrarias estão diminuindo o estoque, e normalmente elas preferem os lançamentos do que os livros já mais tradicionais. E tudo em consignação. Exatamente. Também, né? Tudo é. consignação. Então, adquira pela internet, você recebe na sua casa. Olha, eu tenho um livro, Polito, que às vezes eu fico assustado. Por exemplo, eu pego o livro meu que custa 35, às vezes tem promoção nas livrarias, Submarino principalmente, 15. Então eu recomendo aos autores que façam essa pesquisinha. A emoção é maior do que ter visto no sebo? É sempre bom, né? É um filho da gente que está andando, né? Agora, a do sebo é inesquecível. Por quê? Sim. Porque eu imortalizei a minha carreira graças à visão do meu mestre, professor Reinaldo Polito. Agora, Você saiu lá já sem depressão? Nenhuma. Amigo do Machado de Assis. Inclusive, eu quero fazer justiça, esse sebo inclusive- é fortíssimo. inclusive- viu? sem dúvida. Tive lá, botar o meu no sebo lá. Estive lá semana passada com o Marcos Elmastri, que está aqui presente hoje aqui nos bastidores, fotógrafo da Caras, e foi muito interessante, Polito. Fotografei seu livro lá no sebo e mandei a você também, lá pertinho do caixa. E aí o pessoal, olha, Romão, vamos tirar foto. Eu fiquei tirando foto lá. Tinha bastante livro meu lá, por isso eu não deixei, mas se não tivesse eu deixaria.